Olá, alunos, me chamo Leandro Lopes e hoje nós vamos para a unidade 6, a última unidade do nosso estudo, onde nós vamos falar um pouquinho aqui de um personagem muito importante dentro da cristandade, que é João Calvino. João Calvino e as missões. Então hoje nós vamos estar vendo um pouquinho do pensamento, do entendimento de Calvino em relação à missão. A base para as missões cristãs, de acordo com Calvino, é o presente reino de Deus de Jesus Cristo. Em seu comentário aos Salmos e Profetas, ele considerava o reino de Davi como sombra do reino maior que viria. Lembremos que Jesus Cristo ele descende ali de Davi. Interessante que Davi ele tem um papel tão importante dentro da literatura bíblica que o nome dele é mais mencionado que o próprio nome de Cristo Jesus. Não é uma forma de idolatrar Davi, não é uma forma de mostrar que Davi ele é o maioral mais do que Jesus, mas mostrar o quê? Que Davi foi aquele o quê? Que lançou algumas bases ali para aquilo que viria. Nós vemos que o reino de Davi foi poderoso. Davi teve uma promessa linda da parte de Deus ali. O homem segundo o coração de Deus. Ou seja, era Deus mostrando o quê? Que Davi tinha as credenciais de um rei que de fato Deus queria. Nós sabemos da história que Saul falhou em sua missão. Mas Davi, Deus fala, olha, esse agora é segundo o meu coração. Então veja que Calvino entendia que quando ele lia ali Davi, dentro dos Salmos, nós percebemos ali que dos Salmos ali, dos 150 Salmos, mais de 50, 60 são atribuídos ao rei Davi. Uma pessoa que não foi somente rei, mas também foi um compositor também. Já que muitos dos salmos eles foram entoados, né, cantados. E disso parte também, Davi era ali uma pessoa que tocava harpa para o rei Saul, né? Então veja que Calvino entendia que o reino de Davi era a sombra do reino maior que viria. Porque a Bíblia ela trabalha dentro desse esquema. A Bíblia ela vai desenvolvendo a sua revelação no decorrer da história. Ou seja, a revelação ela é progressiva. Ela vai sendo revelada gradualmente ali até chegar à sua plenitude. E a Bíblia nos fala isso. Por isso que nós aprendemos nas unidades anteriores que o Antigo Testamento é preparação para algo mais pleno. Por mais que o Antigo Testamento tenha toda a importância ali da preparação, os benefícios do Novo Testamento são maiores. Porque ele já é a realização daquilo que se fala lá no Antigo Testamento. Então Calvino entendia que o reino de Davi era a sombra daquilo que viria como um reino maior. Quando Calvino comenta, por exemplo, Salmos de número 22 e 28, ele comenta que não há dúvidas que a passagem a qual ele está lendo ali representa o trono de Deus erguido, no qual Cristo pode assentar e comandar e governar o mundo. O chamado reino teocrático. O reino onde o reino principal ali, o governador de fato ali tem que ser Deus. Por isso que nós entendemos ali em 1 Samuel capítulo 8, quando o povo pede a Samuel um rei. Samuel ali, dentro da história bíblica, ele teve um tríplice ministério. Ele foi profeta, ele foi sacerdote e foi juiz, inclusive o último dos juízes. Mas ali o povo pede ali um rei. E o texto bíblico diz o quê? Que aquele pedido do povo ali não foi bom aos olhos de Samuel. A Bíblia vai usar muito essa expressão, não foi bom aos olhos de fulano de tal. Em outras palavras, aquele pedido não incomodou Samuel. Por quê? Porque ele entendia que quem teria que governar o povo era o próprio Deus. Provavelmente, quando nós vemos a história de Gideão ali também, quando ele rejeita ser governador ali, provavelmente ele tinha esse pensamento também, porque ele rejeita o título lá, diz o texto bíblico. Provavelmente ele tinha esse pensamento também, que somente era o Deus de Israel que tinha que governar o povo. Então Calvino entendia essa questão aqui, no qual Cristo que pode assentar e comandar e governar o mundo. Então, aos olhos de Samuel, somente o Deus de Israel que tinha que governar toda a nação e o mundo. Uma importante dinâmica que toma efeito dentro disso aqui, neste novo reino, é que entre judeus e gentios, é que Calvino ele usa Efésios capítulo 2, versículo 14, para mostrar que a parede divisória que existia ali, entre os judeus e gentios, foi quebrada.
e o evangelho faz com que judeus e gentios foram reunidos juntos no corpo de Cristo. Então, provavelmente ali, Efésios está mostrando como é que era dentro do tabernáculo, primeiramente, e depois veio ao seu templo. Lembremos que o tabernáculo está mais dentro daquele contexto ali, quando o povo está peregrinando pelo deserto. O templo já foi depois, quando é ali instituído o reino, né, de Jerusalém. Mas provavelmente, Efésios 2,14, quando faz ele usa essa expressão parede divisória, provavelmente pode ser que esteja mostrando ali as divisões que existia dentro do templo. Porque existia uma grande cortina ali que separava o Santo dos Santos com os outros ambientes ali dentro do templo. Ambiente esse que somente o sacerdote tinha ali a autoridade dada por Deus de ter acesso. Agora veja que com Jesus Cristo essa parede ela foi o quê? Retirada. Agora todos têm um acesso ali ao Santo dos Santos. Tem até uma famosa canção, né, que mostra ali Santo dos Santos, né, onde mostra ali como é que era esse contexto ali, onde a fumaça me esconde, né, eu estou ali no seu recinto ali. Olha só que interessante a canção. Então mostra essa realidade ali. A canção mostra o quê? Que agora nós temos acesso. Agora nós podemos ter acesso à presença, à glória de Deus. Algo que o povo até então não podia ter. Algo que os gentios não podiam ter. Essa palavra gentil, toda vez quando nós lemos ela dentro do contexto bíblico, geralmente ela é aplicada àquele que não é judeu ou que não fazia parte da aliança. Por isso que nós vemos na unidade anteriores, que Centurião Cornélio era um gentil. Mas ele ali recebeu o quê? Ele teve o alcance da graça sobre ele. Foi necessário Deus dar uma revelação para Pedro entender que Deus não faz acepção de pessoas no que se refere à salvação. Então veja que Calvino, aqui ele explicando Efésios 2,14, ele mostra, né, essa parede divisória que existia entre judeus e gentios. Foi quebrada e o evangelho faz com que judeus e gentios agora sejam reunidos para o mesmo propósito, que é o quê? Fazer parte do corpo de Cristo. Calvino estava mostrando ali naquele momento que agora não existia mais uma separação, não fazia mais uma separação. Judeus e gentios agora estavam o quê? No mesmo propósito, no mesmo barco, que era fazer parte do corpo de Cristo. Então veja que os judeus eles rejeitavam a Jesus. Por mais que existiu essa separação, essa divisória, nós temos que entender o quê? Que os judeus também, ali, para que o evangelho foi pregado primeiramente, eles rejeitaram a Jesus. Eles rejeitaram o evangelho. Deus proporciona uma espécie de ciúme, diz Isaías. Isaías capítulo 65, versículo 1, ele vai dizer o quê? Que Deus, ele diz que Deus, ele declara ali que o quê? Ele acabou sendo buscado por aqueles que não buscavam ele. Isaías vai dizer o quê? Que olha, eu fui conhecido por aqueles que não me conheciam. E aqui não está se referindo aos judeus, mas para os gentios. Deus, ele proporciona uma espécie de ciúmes. Deus, para mostrar o quê? Olha, vocês não me buscaram. Foi necessário o quê? Vocês caírem para que outros se levantassem e viessem a crer em mim. Para que esse ciúme foi necessário para que vocês viessem a entender qual era o propósito ali da missão do evangelho. Então Deus é um Deus que proporciona situações que muitas vezes nós não entendemos. Olha só a situação. Deus, ele proporciona uma situação de ciúme em relação ao seu próprio povo, que o rejeitou, para mostrar o que? Olha, já que vocês estão me rejeitando, tem outros que querem. Por isso que dentro da grande comissão, uma das instruções de Jesus para os seus discípulos foi, olha, entre nas cidades, entre nas aldeias, aceite o que eles têm para oferecer como água, comida, pregue o evangelho, ofereça a paz. Se eles não quererem a paz, pegue elas de volta. Se eles rejeitarem o evangelho, saia dali e bata ali com a mão no solado dos pés, indicando, olha, vocês fizeram a parte de vocês. Então veja que o evangelho ele tem esse lado também, que nós sabemos. Pessoas aceitarão o evangelho e pessoas também rejeitarão. No papel missionário, todos têm que entender que nessa obra, nessa tarefa missionária, muitos também vão aceitar e muitos também vão rejeitar. Então isso não é diferente dos dias de Jesus.
Então veja que Calvino ele insistia que os cristãos carregavam a responsabilidade de espalhar o evangelho. Ele escreve: porque é nossa obrigação proclamar a bondade de Deus para as nações. A obra não pode ser escondida em um canto. Ela não pode ser escondida num cantinho ali, como se ela não pudesse ser compartilhada, mas proclamada em todos os lugares. Embora Deus pudesse ter usado outros meios, ele escolheu empregar a ação dos homens. Então Deus poderia ter empregado outras situações, outros meios, mas o instrumento disso foi o quê? Os homens, para a pregação do evangelho. Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele vai dizer o quê? Ele vai falar sobre a loucura da pregação e vai falar ali o escândalo da cruz. Olha só, a cruz, que é um instrumento de condenação, porque quando nós pegamos o contexto de uma crucificação de um condenado ali, é algo horrível, considerado um dos piores meios de condenar um ser humano, onde a pessoa era humilhada do momento da sentença até o local da condenação, onde a pessoa ia ser crucificada ali. Momento de grande humilhação, onde as pessoas insultavam. Aquela passagem onde mostra o Senhor Jesus ali sendo despido, sendo cuspido no rosto, ali mostra de fato como é que era uma forma de crucificação. O nosso Senhor Jesus, ele foi o exemplo ali vivo, claro, dessa questão. Mas foi um instrumento que Paulo usou ali para poder evangelizar a igreja de Corinto. Ele fala da loucura da pregação e o escândalo da cruz. Essa cruz que nós não devemos esquecer na nossa vida diária de missionários de Deus. É saber que um dia essa loucura, que foi loucura para os gregos, foi ao mesmo tempo que instrumento de ganhar almas naqueles tempos. Por isso que Paulo vai dizer que as coisas espirituais, para aquele que não é espiritual, ele não vai discernir aquilo dali espiritualmente, ele vai entender como loucura, olha só. Mas aquele que é espiritual, ele vai discernir espiritualmente, diz Paulo. Então Paulo ele prega aqui a loucura da pregação e o escândalo da cruz. Na nossa tarefa missionária diária, nós vamos ter que escandalizar, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido positivo da palavra, que é a loucura da pregação e o escândalo da cruz. Nós temos que entender que esses dois meios, foi os dois meios que aprove a Deus ganhar almas, fazer missão, que é a loucura da pregação e a loucura da cruz. Para Calvino, o fator motivacional de muitas coisas, missões mundiais, era a glória de Deus. Para Calvino, uma das intenções e motivos da missão era que o nome de Deus fosse glorificado. Então toda vez que eu e você fazer missões, todo aquele que se lança à seara missionária é entender que existe um propósito maior ali também, que é não somente ganhar almas, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Fiquemos aqui com essas reflexões e com esse estudo da unidade 6, que falamos um pouquinho aqui sobre o pensamento de João Calvino, famoso reformado, né, a qual ele pôde aqui mostrar aqui o pensamento dele no que tange as missões. Nós podemos aqui, nesse estudo, ver o que ele entendia sobre missões aqui. E ele mostra aqui a grande contribuição de pensamento e comentários dele a respeito desse tema tão importante que é missões. Fiquemos aqui e até a próxima.